Colossenses capítulo 4, versículo 18. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Saudação. Conforme temos exposto abundantemente em nossos comentários, a saudação é um costume antigo dos povos mais remotos da humanidade, o que não poderia deixar de fazer parte da tradição dos hebreus. No caso dos judeus, a saudação era Shalom Adonai, ou seja, a paz de Deus. Já a saudação entre os membros das igrejas do mundo gentílico era graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E estes costumes foram sendo transferidos para as correspondências e os escritos também. Saudação de minha mão. Paulo foi usado abundantemente pelo Espírito Santo de Deus para escrever muitas cartas do cânon do Novo Testamento. No entanto, a maioria de suas cartas foram ditadas por ele e escritas por alguém que o acompanhava, o que pode ser chamado de amanuense ou ainda escribas. Todavia, no final de tais cartas ou epístolas, tenha como que a assinatura do apóstolo como sinal de veracidade ou autentificação própria. Até porque, neste mesmo tempo, era muito comum alguém escrever em nome de outra pessoa, mas com a assinatura se tornava algo real, que era o caso do apóstolo Paulo, que no final ele assinava de próprio punho: saudação de minha mão, de Paulo. O apóstolo se tornara um dos principais líderes do cristianismo no mundo gentílico, assim como a maioria dos apóstolos originais dedicaram seus ministérios ao povo de Israel, aos filhos de Israel, no próprio país dos judeus e ali na Palestina. Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus na estrada que dava à cidade de Damasco, quando prosseguia em perseguir, prender e até concordava com a morte dos seguidores de Cristo Jesus. Porém, sua chamada foi específica para levar o Evangelho das Boas Novas aonde Cristo ainda não era conhecido às demais nações gentílicas do mundo de sua época. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos, o apóstolo não era conhecido de vista dos seus leitores, mesmo sendo ele indiretamente o responsável pela expansão do Evangelho de Cristo naquela região, e mais especificamente em Colossenses, Laodiceia e Herápolis.
Mesmo não sendo Paulo fundador da igreja de Colossos, todavia, ele conhecia a história daquela igreja, bem como eles também sabiam de tudo o que acontecia com o apóstolo dos gentios e o seu ministério. Todas as atividades de Paulo, os colossenses sabiam de tudo por meio de Epáfras e outros cooperadores do apóstolo e missionários que circulavam livremente entre as igrejas no mundo gentílico. Saudação de minha mão de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. Não se sabe ao certo a que prisão o escritor se refere neste ponto de sua carta, porque o documentário não nos afirma se Paulo estava preso em Éfeso, Roma ou outra cidade. As tradições cristãs nos chegam com a certeza de que, como principal líder do cristianismo deste mesmo tempo, o apóstolo teve que enfrentar vários momentos de aprisionamento. Em um outro momento, nesta mesma carta, o escritor solicita as orações da igreja para que ele seja solto desta prisão e possa dar continuidade ao seu ministério, pregando o evangelho das boas novas do reino de Deus e ajudando as igrejas já fundadas por ele ou por seus auxiliares. Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça. Há quem diga que este momento na vida do escritor era de profunda perturbação e terrível agitação, ao ponto dele esquecer-se de colocar, como de costume, a palavra paz, coisa que havia fugido completamente de sua mente. No entanto, o escritor lembra de desejar que a graça de Deus fosse efetivamente sobre os seus leitores, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, ali na cidade de Colossos. Finalmente, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Os cuidados do apóstolo eram para que a igreja de Cristo, que estava na cidade de Colossos, continuasse desfrutando da graça de Deus em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo em que ele lembrava aos seus leitores que eles não eram merecedores dos favores divinos, mas que pelo sacrifício de Cristo isso foi possível. Portanto, que os irmãos da Igreja de Cristo em Colossos não se esquecessem de que foram beneficiados com a graça de Cristo. Já a palavra amém, no final desta carta, nos fala sobre a conclusão da mesma e que tinha o aval ou a assinatura ou a aprovação também de Cristo Jesus, ele que é o amém de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.